posses. A palavra do Senhor diz que ele era de pequena estatura, mas não foi empecilho para que ele fosse ao encontro de Jesus, ou que ele chamasse para si a atenção de Jesus. Olhe para o seu irmão nessa noite e diga: irmão, queira chamar a atenção de Jesus para você. Oh, aleluia, atraia a atenção de Jesus para você nessa noite. Aleluia. Porque Zaqueu, sendo de pequena estatura, alguém poderia, por favor, deixar um copo com água aqui, alguma das irmãs ali que está mais próxima? Por favor, irmão. A gente começa a falar e começa. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então Zaqueu, ele pediu a Deus uma estratégia, porque a multidão rodeando Jesus, e ele sendo pequenininho, dificultava que Jesus o visse, né, entre aspas. Mas eu tenho certeza que desde o momento que Zaqueu decidiu encontrar-se com Jesus, Jesus já estava de olho nele. Muito obrigado. Deus abençoe. Porque é assim, irmãos, quando o ser humano ele reconhece falho, limitado, então imediatamente a atenção de Deus se volta para ele. Imediatamente a atenção de Deus se volta para ele, porque é nesse momento que Deus olha lá do céu e diz assim: ele agora é um filho de Deus. Ela agora está deixando tudo para trás, tudo que ele alcançou até hoje, assim como fez Paulo. Ele deixa para trás, considera como esterco e não dá mais importância alguma aos seus conhecimentos teológicos, aos seus conhecimentos doutrinários em termos religiosos, aos seus conhecimentos em termos de ciência, a sua qualidade financeira, o seu cargo que exerce na sociedade. Tudo ele deixa para trás para ter um conhecimento verdadeiro de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Então, irmãos, é isso que faz chamar a atenção de Jesus. É uma fé verdadeira dentro de cada um de nós, que mesmo que as circunstâncias digam que não, que julguem você, que apontem para você, aleluia, porque você fez 99%, mas não fez 100%, mas Deus sabe a sua capacidade. Ele conhece o seu interior. Então você deve estar preocupado somente com uma coisa: se eu estou agradando a Deus. Se eu estou agradando a Deus. Então quando eu agrado a Deus, aí eu também estou agradando o meu próximo. Porque é impossível alguém dizer eu amo a Deus, mas aborrecer o seu irmão, odiar o seu próximo. Aleluia. Então quando nós amamos a Deus, imediatamente nós também amamos o próximo. Porque Deus é amor. Então quando Deus é amor, Deus é justiça, Deus é, aleluia, paz, paciência, longanimidade, bondade, aleluia, glória a Deus, fé, mansidão, domínio próprio. Então quando esse Deus, Espírito Santo, está dentro de cada um de nós, nós exalamos a essência de Deus por onde passamos. Sim ou não? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele disse: vivo, mas não vivo mais eu, mas quem? Mas Cristo é quem vive em mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então quando aquele servo do Senhor chamado Ananias foi, aleluia, aleluia, ordenado que impusesse as mãos sobre Paulo, aleluia, glória a Deus, ele disse: logo quem, meu Senhor? Saulo de Tarso, um homem mau, um homem que, aleluia, aonde está sendo pregado o teu evangelho, ele dá ordens para matar, para, aleluia, prender, esbofetear, aleluia, apedrejar até a morte. Mas ele não sabia, Deus já sabia, e Ananias ainda não sabia que aquele Saulo de Tarso do passado agora era uma nova criatura em Cristo Jesus. Glória a Deus. Porque em Coríntios, 1 Coríntios 5,17, ele disse: eis que quem está em Cristo, uma nova criatura
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quem crê nesse Deus que faz nova todas as coisas? Eu creio. Aleluia! Ele está aqui. Ele disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Aleluia! Creia nessa palavra. Ele disse: eis que faço nova todas as coisas. O que é que você precisa de novo na sua vida? Aleluia! Glória a Deus. É um pensamento que tem te perturbado? É uma atitude mal que você sabe que está praticando, mas que não é? É ainda uma velha criatura que ainda está querendo reinar em você? É que faço nova todas as coisas, diz o Senhor. Aleluia. Creia nessa noite, então somente. Aleluia. Amém, igreja? Eu gostaria de meditar com os irmãos aqui no livro, no Evangelho de segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 15, aleluia, a partir do versículo 21. Glória a Jesus. É o primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus. Glória a Deus, capítulo 15, versículo 21. Aleluia. É uma passagem muito, aleluia, esclarecedora da palavra de Deus. Um dos milagres de Jesus, dos feitos de Jesus, que sempre fala muito forte ao nosso coração. Porque essa fonte, irmão, ela é inesgotável. Por mais que nós lemos, por mais que nós repetimos o mesmo texto, mas sempre Deus tem algo novo para mim e para você. Amém, igreja? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, Mateus capítulo 15, aleluia. Glória a Deus, que é encabeçado esse capítulo aqui com a tradição dos anciãos, né? Foi muito falado esses dias aqui sobre a questão de tradição. Veja que já vem desde os antigos as tradições, né? Os costumes religiosos, mas que muitas das vezes não necessariamente conduz o homem a Deus, né? Nessa passagem, nesse capítulo, é narrado nesse texto que os religiosos sempre lavavam as mãos antes de se alimentarem, mas os discípulos de Jesus não. E eles diziam: olha, os discípulos dele não lavam as mãos antes de comer, preocupados, né, com esse costume, com esse hábito, que não é errado. Mas quando se diz em salvação, quando se fala em respeito de salvação, não diz nada. Porque para você ir para o céu, não importa se você come com a mão sem lavar ou lavada. Não é essa a condição para ir para morar no céu. Só é vir com as bactérias do estômago. É bom, é importante a higiene, né? Mas o religioso, irmão, ele é assim. Ele se não se falha num quesitozinho da sua religião, da sua doutrina, do seu dogma religioso, então você já é excluído. Você não faz parte mais da comunidade. Mas Jesus é diferente. Jesus, ele disse: vinde a mim todos vós. Quem está cansado, sobrecarregado, oprimido, contrito, né? É esse que Jesus quer. Uma pessoa humilde, que está olhando não para o próximo, mas que está olhando para si, com os olhos voltados para si, para a sua fragilidade, deixando tudo e todos de lado, mas preocupado consigo. Eu quero me consertar, eu sei que eu preciso de Jesus, então eu reconheço que preciso de Jesus. Então ele está preocupado consigo mesmo, porque nós só vamos poder, guarde bem isso aqui, nós só vamos poder ajudar alguém espiritualmente falando quando nós estivermos ajudados por Jesus. Enquanto nós não estivermos em paz perfeitamente com Jesus, sadios espiritualmente com Jesus, você nem eu temos direito algum de apontar o dedo para o irmão e dizer: você está errado nisso, você está errado naquilo. Porque o Senhor disse: quando você quiser tirar o arqueiro que está no olho do teu irmão, você repare logo para a trave que está no céu. Tenha humildade, reconheça logo as suas falhas, que você não é perfeito, que você não é um santinho não, você não é melhor do que ninguém não. Então você olhe para
coração e fique curado na presença de Deus. Quando você tiver dentro do seu coração, no mais íntimo da sua alma, essa certeza, então agora você poderá estar apto para ajudar o seu irmão, para dar um conselho ao seu irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque há uma facilidade humana, irmão, da nossa natureza de julgar o próximo, de condenar o próximo, de pisar o próximo. Alguém que já está mal, que está somente pela misericórdia, mas infelizmente pelos homens, ele acaba de morrer. Se depender dos homens, ele acaba de morrer, apedrejado, pisado, esquecido, infelizmente. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas dessas vezes a ajuda vem de onde a gente menos espera, de quem a gente menos contava, porque foi assim com o rapaz lá que o samaritano socorreu, que ele não imaginava que vinha um estrangeiro, veio e estendeu a mão para ele. Oh Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, só Deus na causa. Diz assim a palavra de Deus: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que maravilha, né? Que maravilha esse Deus. Que maravilha esse Jesus que pode curar mesmo à distância. Oh glória! Mesmo à distância. Jesus não é como um médico humano que precisa que a gente vá até ele, fique na fila, aguardando, né? Ainda que esteja pagando a consulta, né? E fica ainda esperando horas para ser atendido, não. Olha como Jesus faz. E o texto encerra-se dizendo que desde aquela hora a filha dessa mulher ficou sarada. A menina não estava ali, mas tinha alguém ali que desde o começo dessa caminhada, dessa batalha, desse momento que ela passou a guardar essa fé
fé no seu coração, desde aquele momento, essa mãe não desistiu jamais. Não desistiu jamais, foi em busca do milagre, vencendo as barreiras, quebrando os protocolos da época. Por quê? Porque ela não era do povo de Israel. Essa mulher é chamada a mulher Sírio-Fenícia, cananeia, né? Ou seja, uma mulher, pastor Adelino, que não era da linhagem judaica, mas uma mulher de fé. Aleluia. Uma mulher de fé. Diga para o seu irmão, seja uma pessoa de fé. Aleluia. Porque quando nós somos uma pessoa de fé, nós vamos até Jesus. Aleluia. Vencemos, quebramos as barreiras, porque queremos ter um encontro com Jesus. Enquanto nós não chegarmos aos pés dele, nós não desistimos. Quando nós somos uma pessoa de fé, aleluia. Porque já foi dito aqui essa noite que o querido irmão Joséilson, né, irmão Joséilson, diga ali, né? Ele não era ainda um cristão, entre aspas, né? Não era Joséilson, glória a Deus. Ou seja, ele não era um crente, né? Joséilson ainda não era um crente, não era um assembleiano. Né? Ele não tinha esse requisito, ele não era de qual igreja, da assembleia, né? Então não era um assembleiano, não era um crente perante a sociedade. Mas, desde o momento que chegava a obra, trazia consigo a sua caixa de som. Por quê? Porque era uma pessoa de fé, uma pessoa que queria estar a todo momento buscando para si a atenção de Deus. Aleluia. Independentemente da religião, algo estava além, acima, num nível mais alto, a sua fé em Deus. Então, ele não negligenciava a oportunidade de, mesmo em meio ao trabalho árduo, que é o trabalho de construção civil, os irmãos aqui, a maioria fazem esse trabalho, nós fazemos. Ou seja, não é fácil. Você às vezes está, não é isso, irmãos, com contas para pagar, com um filho adoentado, né? Esposa, aleluia, glória a Deus, gripada, resfriada, querendo que a gente passe na farmácia quanto antes e traga a sua vitamina C para tomar. Mas o que acontece? A fé está além de todos esses problemas. Esses problemas citados e outros mais são as tempestades da vida. É o mar alto que a Bíblia conta. Era um mar agitado. O mar está agitado. Mas quando nós estamos em Jesus, quando nós estamos na fé, nós estamos por cima do mar. Ele nos faz andar por cima das águas. Sim ou não, irmão? Aleluia. Porque Pedro estava com medo. Pedro e os demais colegas estavam amedrontados às 3 horas da manhã. Mas eles disseram: é um fantasma. Mas Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por cima dessas águas. E a palavra de Deus é clara em dizer que Pedro, aleluia, obedecendo a voz de Jesus, porque ele disse: sim, Pedro, sou eu, venha. No momento que Pedro ouviu essa voz, deu crédito, mesmo ainda não vendo Jesus claramente, ele disse: eu creio, andou por cima das águas. Oh, glória a Jesus. Quer andar por cima das águas? Quer passar por cima dos problemas? Quer não afundar? Aleluia. Quer, aleluia, sair adiante, atravessar o mar? Aleluia, glória a Deus. Seja uma pessoa de fé. Aleluia. Seja uma pessoa crente em Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Porque essa mulher cirofenícia, se ela fosse olhar para as circunstâncias, para as adversidades, ela teria desistido. Ela teria parado na caminhada, irmão Fábio. Mas nada a fez parar. Aleluia. Nem o silêncio do próprio Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Porque ela estava determinada. Eu não vou desistir enquanto Ele não me der atenção. Enquanto, como diz o hino, eu só vou sair daqui quando responder com glória. Aleluia, Jesus. Porque, irmãos, não era a multidão qualquer que dizia para Jesus despedir ela. É quem tinha crédito com Jesus. É que os discípulos estavam próximos aos pés de Jesus. Aqueles que caminhavam com Jesus. Olhavam para trás e diziam: mestre, despede aquela mulher. Despede, mestre. Ela vem gritando, ó, atrás de nós. Ela não é, primeiro, não é judia, não é crente. O que faz daqui? É de outra religião. É de outro povo, de outra nação. Que é isso? Não. Aqui. Olha os costumes dela como é diferente. Olha os gritos dela. Os judeus nem estão gritando aqui, mas ela, olha os gritos. Manda ela se calar, manda ela embora, despede. Manda ela embora. Tá vendo? Os discípulos, cara, os pés de Jesus. Irmãos, aí foi olhar. A Bíblia diz que olhar para quem? Vou voltar para o pastor. Olhar para Jesus. Oh, glória. Olha o homem sábio aí. Olhai para Jesus. O apóstolo Paulo, ele disse: prossigo para o alvo. Mas ele fazia o quê? Esquecendo das coisas que para trás ficam. Irmão, se há algo que quer parar o crente, é o passado, é o que passou, é as picuinhas do passado, é aquilo que disseram, é aquilo que falaram, aquilo que não fizeram, que fizeram, mas não fizeram do jeito que eu queria. Aleluia, fica remoendo, fica retrocedendo e faz você querer parar na caminhada. O apóstolo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, essa mãe sabia o que queria. Glória a Deus. O que não vai nos fazer parar é a gente saber o que quer. Olhe para o seu irmão e diga: irmão, você tem que saber o que quer. Você tem que saber o que quer. Aleluia. Seja uma pessoa definida. Aleluia. Seja uma pessoa, aleluia, glória a Deus, sensata na sua decisão. Não seja como um menino. O apóstolo Paulo disse: quando eu era menino, eu agia e pensava como um menino. Mas agora que estou velho, as coisas de menino eu deixei para trás. Agora eu acho como um homem. Aleluia, na presença de Deus. Irmão, para tudo tem um tempo nesse mundo, sim ou não? Aleluia. A palavra diz: há um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1, né? Aleluia. Mas nós estamos agora como homens e mulheres na presença de Deus, para dar exemplo às crianças, para dar exemplo aos pequeninos. Os pequeninos precisam ver em nós homens e mulheres de Deus, pessoas de fé, que não desistem, que não baixam a cabeça, que vai em frente, que sabem o que querem na presença de Jesus. Aleluia. Aquela mãe disse: eu vou até Jesus. Não importa as dificuldades, mas eu vou até Jesus. Mas, irmão Adelilson, o que aconteceu em seguida? Jesus não lhe respondia palavra. Quanto mais ela gritava, mais o silêncio parava. Mas ela continuava. Jesus resolve dar atenção a ela. E se ela fosse interpretar como não, seria mais uma oportunidade para ela ter ido embora naquele momento. Porque ele disse: mulher, eu vou ilustrar. Eu vim a esse mundo, mas eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. É como se eu estivesse dizendo assim: o que você está querendo? Você não é. Você não tem direito. Aleluia. Sabe o que ela fez logo em seguida? Ela veio e o adorou. Irmão, olha para o seu irmão nessa noite e diga: irmão, adore a Jesus independentemente das circunstâncias. Aleluia. Independentemente da circunstância, venha e adore a Jesus.
Louvado